Olá pessoal, tudo bem? A paz do Senhor Jesus. Estes dias eu postei um vídeo aí no canal de uma pessoa que se chama Marcela, que foi lá no CACP, que é o Centro Cristão de Apologética. É dirigido pelo Martinez e o objetivo é refutar as heresias de seitas. Algumas vezes o Martinez tem colocado a questão as questões da CCB lá, né? E o Martinez falou uma coisa, é o seguinte, que um dos maiores objetivos dele, a vontade que ele tem, é que a CCB deixe seus pontos sectários e passe a ser uma igreja cristã bíblica. Se isso será feito ou não, não sabemos. Mas tudo prova que não, porque um dos pontos que eu considero, eles são, eles dirigem a seita através de uma cúpula geral. Então, tudo que essa cúpula determina lá em cima, numa sede mundial, ela é em seguida repassada para todas as outras congregações. Não há uma autonomia da igreja local como funciona na igreja batista, presbiteriana, em outras igrejas até pentecostais, como a Assembleia de Deus, mas uma forma um pouco diferente. O que significa é que essas pessoas lá em cima têm um controle rígido e muito forte sobre as congregações locais. Essas pessoas simplesmente replicam o que é dito lá na cúpula. Então, a liberdade do Espírito que eles dizem só funciona lá na cúpula, né? Para poder determinar os pontos de doutrinas e os ensinamentos. Ano a ano eles fazem ensinamentos, e alguns ensinamentos desses que são da década de 60, os CCBanos, alguns hoje, por não considerar erro, porque não querem reconhecer os seus erros por causa do orgulho que eles têm, não reconhecem seus erros e diz que naquela época o Espírito Santo revelou para determinadas situações, mas que hoje não se encaixa mais. Meu querido, o que o Espírito Santo revela, ele é válido para a eternidade. A palavra de Deus nunca passará. Esse caso aqui não é um caso de uma lei. Não estou falando, por exemplo, da lei que Deus revelou, essa lei, e deu a um povo específico com um cumprimento lá e com um propósito para aquele povo. Não estou falando disso. Estou falando do que você vem dizer aqui, que, por exemplo, essa palavra que foi dita há 40 anos atrás não serve mais para hoje. Não é assim. Isso é relativizar a própria palavra de Deus. Por isso que vocês é muito perigoso você desprezar as escrituras como única regra de fé e prática do cristão verdadeiro. Por isso, todas as igrejas que têm a Bíblia como única regra de fé e prática são consideradas as igrejas que mantêm a verdade, né? Se um desses pontos é presente, mas precisam outros ser também, mas esse é um dos principais. Seitas como CCB, Testemunho de Jeová, Adventista do Sétimo Dia, tem nas escrituras uma fonte, mas ela tem outras, né? Nós temos a Testemunha de Jeová com o corpo governante, a torre de vigia, emitindo o tempo todo conteúdos. Nós temos Ellen White como a profetisa da igreja adventista, que eles acreditam inclusive superior como a própria Bíblia. Nós temos também a tradição CCBana e o que eles chamam de revelações do pão quentinho que sai da boca do ancião. E nisso eles também já fizeram pontos de doutrinas proibindo o estudo das escrituras, porque diz que não pode entrar o conhecimento humano e que o Espírito Santo revela da forma que ele quer ali na hora da mensagem. Acho que é por isso que é justificável tanto de bobagens que a gente se ouve, né? Na pregação das reuniões deles. Só que é o seguinte, falando ainda sobre por que eu não acredito na mudança dessa seita. Diferente do que o Francescon, que foi um dos fundadores da seita aqui no Brasil, tinha em mente, e como ficou nos Estados Unidos, na Argentina e na Itália, ficou como ele achava que deveria ficar, igrejas congregacionais locais. Apesar de algumas se associarem em convenções ou partilharem ali, estarem em convenções, mas não conheço essa sede mundial como tem aqui no Brasil. Se for formada uma igreja no Japão, a sede de ensinamento vai ser no Brasil. Onde que a gente conhece isso? Você lembra?
de uma igreja que ela tem uma sede no Vaticano e ela manda os ensinamentos dela para o mundo inteiro? Que tal? Será que algumas pessoas saíram da igreja católica e foram para dentro da CCB e pegaram o mesmo sistema? Geralmente as igrejas evangélicas não seguem esse modelo, mas as seitas sim. Todas as seitas têm liderança mundial. Ciência Cristã, Adventista do Sétimo Dia, Testemunho de Jeová, Mormons e CCB, dentre várias outras, né? Então eu não acredito também que eles irão mudar porque eles são muitos orgulhosos. Uma vez que você despreza o conhecimento bíblico, sobra em você uma arrogância muito grande. E na defesa, na tentativa de defesa da placa, da organização e da instituição que você se sente bem, você não reconhece os erros, não reconhece o erro que a seita está fundamentada, no qual a seita está calcada. Porque não é só Cristo. Quem tem Cristo como único e suficiente Salvador e a Bíblia como única regra de fé e prática, admite a qualquer momento: errei, erramos, o ministério estava sendo desonesto, né? O ministério errou. Eles não admitem isso. Pode passar os céus e a terra, eles não admitem erros. Então, por que eles não admitem? Há uma explicação. Porque se foi revelado pelo Espírito Santo, eles não podem agora dizer que o Espírito Santo de Deus errou, certo? Tá vendo como é difícil você querer comprometer Deus em coisas que Deus não falou, em doutrinas humanas da qual o próprio Senhor não colocou, fora várias outras e bizarras doutrinas CCBanas, como o pecado de morte, a letra mata, que não se pode estudar a Bíblia, batismo salvífico, único batismo que salva, chamar a seita de caminho e graça. Não vem aqui, seu hipócrita, me dizer que essa seita não chama, ou que já chamou, ou que há nos seus ensinamentos, que não é chamado de graça e de caminho, porque sim, vocês nos testemunhos falam assim: quando eu entrei nesta graça, né? Quando o Senhor me mostrou o caminho, que você persevere aqui dentro, para que você não caia da graça. Ó, o fulano de tal está quase caindo da graça, então seja honesto. Eu sei que o pecado leva as pessoas, o pecado leva ao engano, leva às heresias, como vocês estão mergulhados. Eu sei que vocês muitas vezes não vão ter discernimento, mas tenham um pouquinho de honestidade. Não apelo nem para o sentimento cristão, apelo para um sentimento de ética, de vocês terem um pouquinho de responsabilidade em assumir que de fato vocês blasfemam e continuam blasfemando quando nós falamos que chamar uma denominação de graça é desonrar ao Senhor, é ir contra a palavra do Senhor. Vocês não sabem que é dito isso, é que a palavra de Deus é contra isso, porque a Bíblia para vocês não é a palavra de Deus. Nós devemos sempre lembrar. Para vocês, para a CCB, a Bíblia não é a palavra de Deus. A palavra de Deus é o que é revelado ali pelo ancião na hora da pregação. Pode ter divergência de um ou outro. Ah, mas eu acho isso, eu acho aquilo outro. Eu acho que a palavra de Deus é a Bíblia. Não importa o que você acha, o que importa é o que a CCB declara. E a CCB não declara que a Bíblia é a palavra de Deus, ela diz que contém. Então, agora mesmo está entrando pior ainda, que ela está entrando agora, mudou o tópico da seita e a Bíblia não é mais a palavra de Deus, ela só contém. Continuando, não acredito que a seita possa virar uma igreja cristã bíblica, porque não mudam a sua forma de pregação. As pessoas que estão querendo ali ter mais conhecimento da palavra de Deus para poderem pregar também o que é saudável, a sã doutrina, o evangelho de uma forma simples, né, focado na cruz, em Cristo, na graça, na obra da redenção, não consegue prosperar, porque logo os anciãos detectam e vão lá, como aquela mesma cúpula que eu falei, e destituem essa pessoa. Com ameaças, eles fazem reuniões, chamam essa pessoa e simplesmente o intimidam da forma mais vil possível. Você não tem liberdade de expressão dentro daquela seita. Os anciãos mais antigos é que mandam em tudo, inclusive várias segmentações já teve aí, porque algumas igrejas locais ou ministérios locais queriam ordenar como presbíteros algumas pessoas ao cooperador e não passava, porque tinha que passar tudo lá pela sede, né? Esse é o problema também dessa sede.
Sede mundial não deveria ser uma forma de governo da igreja. O governo da igreja é local, tem que ser mais próximo possível aqui às decisões. Não estou falando de doutrina, estou falando de decisões aqui que são desenvolvidas dentro da congregação. É como a própria igreja do Antigo Testamento. O apóstolo Paulo, quando mandou suas cartas, ele mandou uma carta para cada igreja, porque cada uma ali tinha um perfil, cada uma estava num tipo de pecado, ou cada uma estava ou não obedecendo a palavra de Deus. E ele precisou exortar cada uma conforme os seus erros. Uma estavam diante de Deus em maior comunhão, outras não. Uma estava diante do Senhor em obediência, outras em pecados, né? Então ele foi pontuando o pecado de cada uma. E ele foi também elogiando o que cada uma estava tendo como virtude, como graça diante de Deus. Então, olha, o próprio sistema que está é, desenhado, essa seita, não permite que ela saia das mãos desses lobos para que possa haver alguma mudança. Então, não fique achando que possa ter mudanças grandes aí numa seita exclusivista controlada por poucas pessoas, né? O ideal seria que vocês tivessem pelo menos convenções regionais, onde as decisões fossem ali. Aí, mais uma vez aqui, ó, para você ver como é que funciona a seita. Até as cores das paredes, ela precisa ter a mesma cor, a marca da tinta, comprada no Brasil inteiro. O modelo, a forma de culto, o instrumento tem que ser os mesmos. Isso tudo é uma determinação e única lá de cima. Então, quando você vê aquele templo majestoso feito com as ofertas de vocês, né, as 5 ofertas que tem aí dentro, e vocês dizem que não trabalham com dinheiro, pelo contrário, trabalham com muito dinheiro aí dentro. Tem gente aí dentro que é muito rico, família de pessoas italianas, que doam muito além de dízimo, que doam casas, fortunas. Não há problema nisso. O problema é da hipocrisia de vocês ficarem dizendo e apontando o dedo para os outros que vocês não dizimam, quando a oferta que vocês dão é muito maior do que qualquer dízimo. Tá? Então fica apontando para os outros, mercenários, não sei o quê. É a única coisa que vocês podem falar para tentar se justificar diante de tantos erros, tanta heresia. Agora eu não quero saber de erros, eu não quero saber do que é feito com o dinheiro de vocês. Eu quero saber das heresias que vocês pregam aí dentro e a falta de evangelho também. O que eu quero saber é disso. Não quero saber de que fazem ou deixam de fazer com dinheiro. Isso o Senhor cobrará de cada um, isso é o de menos. Agora, o maior erro e o maior problema de vocês não é roubar dinheiro, embora aconteça escândalos e roubo de dinheiro aí dentro dessa própria seita. Mas consideramos que esse não seja o problema. Mas o maior problema é o mais grave de vocês, é não ter evangelho, é não saber o que a palavra de Deus diz e acharem que são salvos por obras e por seguir doutrina, e acharem que são justificados por estarem em um sistema que não é corrupto. Aí onde você se engana. Todo sistema humano é corrupto. Só que não é corrupto é o Senhor Jesus. Coloca o nome dele na tua boca e exalte somente o nome dele. Esqueça nome de placa onde você estiver. Pois se você não confiar somente no Senhor, no que Ele fez, você não será salvo. É a palavra de Deus que fala. Leia Romanos, leia Efésios, que você vai entender um pouquinho. Por isso é importante você ler a Bíblia, porque só lá você vai se orientar o que o Senhor quer para você. Então, por que a seita não vai mudar? Mais um ponto de como ela é hoje, uma seita exclusivista e controladora. Porque enquanto ela tiver na mão daquela cúpula do Bratiscano que está ali em cima, coordenada por poucos homens, eles irão massacrar e se opor a qualquer outro movimento que se levante ali dentro da seita. Tá? Fiquem com Deus, que todos estejam na paz do Senhor Jesus Cristo.